Boa noite, meus caros. Boa noite, professor. Boa noite. Então, só respondendo logo a pergunta que Laura fez aí no chat, eu não comecei a corrigir as provas ainda não, certo? Eu devo fazer isso esse final de semana, beleza? Então, provavelmente amanhã ou depois eu acho que eu coloco as notas, certo? Bom, então vamos lá, né? Vamos entrar aqui no capítulo de inequações, né? O capítulo anterior foi um capítulo sobre algumas transformações, né, que a gente pode fazer. E, inclusive, deixa eu recapitular aqui o finalzinho, porque eu não comentei sobre isso aula passada, né? Mas no capítulo anterior, a gente tem algumas equações que ele denomina como clássicas aqui, que eu pulei, não foi na aula passada? Mas enfim, essas equações clássicas, depois vocês deem uma olhada aqui, certo? Que é, por exemplo, resolver esse tipo de coisa aqui, certo? Eu estou gravando a aula, Evaldo. Já está Ô, gravando professor, aqui, sem agradeço. problemas. Eu tenho um compromisso agora, só vou poder assistir o iniciozinho, mas assisto depois então. Obrigado. Tá. Mas eu tenho que gravar também porque depois eu vou disponibilizar para a turma da tarde, né? Que a gente não teve aula. Exatamente, eu sou da turma da tarde, exatamente. Pronto. Mas está gravando já. Bom, então, seguindo aqui. Em relação às equações, né? Você tem esse tipo de equação aqui, em que vocês vão ver aí três métodos para resolver. Um primeiro método é fazer essa mudança de variável, transformar esta equação aqui neste sistema, né? Porque se você faz u igual a seno de x e v igual a cosseno, então u ao quadrado mais v ao quadrado vai ser igual a 1, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, beleza? E aí resolve esse sisteminha aqui, certo? Um segundo método é você fazer b dividido por a igual a tangente de um certo ângulo θ. Aí essa equação vai virar esta equação aqui, certo? E aí, dessa equação, você vai calcular quem é x mais θ. Num terceiro método, você vai fazer tangente de x sobre 2 igual a t, e, portanto, seno de x vai ficar escrito assim, e o cosseno desse jeito aqui, certo? E aí, ao substituir essas expressões nesta equação, a gente obtém essa equação de segundo grau aqui. Dessa equação de segundo grau, você vai encontrar os valores de t, caso existam, e dados os valores de t, certo? Aí você vai calcular, né? Quais devem ser os valores de x, de modo que tangente de x sobre 2 seja igual ao valor de t que você encontrou, tá certo? Aqui ele tem um exemplo ó, de solução desse tipo de equação. Considera essa equação aí, ó, raiz de 3 vezes cosseno mais seno igual a 1. Aí, resolvendo pelo primeiro método, aquela equação vai virar esse sistema aqui, beleza? E aí, desenvolvendo as contas e tal, ele encontra aqui os valores de U, certo? Os possíveis valores de U e os valores de V, certo? E aí, como U é igual a seno, então os valores de x que você está procurando são valores de x, de modo que o seno de x é igual a 1, ou seno de x é igual a menos meio. E o cosseno de x é igual a zero, ou o cosseno de x é igual a 3 meios.
dessas informações aqui, você encontra quem é x, certo? Beleza? Bom, resolvendo o sistema, resolvendo a equação usando o método 2, qual é a ideia? Esta equação aqui vai virar essa aqui, porque vai fazer o quê? Você vai pegar B e dividir por A, certo? E aí você vai encontrar qual é o ângulo θ, tal que tangente de θ é igual a B dividido por A, que no caso é raiz de 3, né? Certo? E aí qual é o ângulo cuja tangente é igual a raiz de 3? 60, certo? Por isso que escreveu isso aqui, ó. Beleza? Então você vai resolver esta coisa aqui. Mas aí qual é a questão? É que tangente de π sobre 3 vai ser igual a seno de π sobre 3 sobre cosseno de π sobre 3. Escreveu isso. Se multiplicar as equações aí por essa equação, né, por cosseno de π sobre 3, a gente vai chegar nesta equação aqui, onde essa parte é igual ao seno de x mais π sobre 3. Beleza? E o cosseno de π sobre 3 é igual a meio. Aí a gente chega nesta equação aqui. E a solução dessa equação vai ser isso aqui, ó. Certo? Tranquilo? Você pensa, né? Quais são os ângulos que eu devo colocar aqui, de modo que o seno desse ângulo vai ser igual a meio? Qual que tem que ser? Qual é o ângulo cujo seno vai dar meio? 30, né? Π sobre 6. 30, né? Exatamente. Então, esse cara aqui, ele tem que ser igual a π sobre 6. Ou ainda 5π sobre 6. Certo? Só que aí ele está somando 2kπ aqui, por quê? O ângulo tem que ser igual a 30, mas se você pegar esse ângulo de 30 e somar voltas completas, você vai cair no mesmo ponto e, portanto, você vai ter o mesmo valor do seno. Tá certo? Por isso que ele escreveu aqui, ó, π sobre 6 mais 2kπ. Beleza? Então, essa expressão aqui, né, depois que o π sobre 3 sair daqui e vir para o lado de cá, a gente vai obter x igual a isso. Ou, fazendo a mesma coisa nesta equação aqui, a gente vai chegar nisso aqui. Beleza? Então, para que o seno de x mais π sobre 3 seja igual a meio, então o x tem que ser igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, ou x tem que ser igual a π sobre 2 mais 2kπ. Beleza? Essa foi uma solução para a equação usando o método 2. Usando o método 3, qual é a ideia? Então, o seno de x você vai trocar por isso aqui, e o cosseno você vai trocar por isso. Aí você vai fazer algumas continhas aí para chegar nesta equação de segundo grau, certo? E a solução desta equação do segundo grau é isso aqui, né? Ou t é igual a 1 ou menos 2 mais raiz de 3, né? Beleza? Aí para cada um desses valores, é isso mesmo, né? T igual... Isso, t igual a 1 ou menos 2 mais raiz de 3. Pronto, daí o que acontece? Então você sabe que t é igual a tangente de x sobre 2. E aí se t vale 1, então você sabe que a tangente de x sobre 2 tem que ser igual a 1. Se a tangente de alguma coisa é igual a 1, então essa coisa, que no caso é o x sobre 2, tem que ser igual a π sobre 4. Certo?
45 é o ângulo cuja tangente dá 1. Então, x sobre 2 tem que ser igual a π sobre 4, ou meias voltas, né? Mais meias voltas no círculo trigonométrico, né? Se você der uma meia volta, você vai estar num ponto cuja tangente é a mesma, né? Beleza? Então, por isso que x sobre 2 tem que ser igual a π sobre 4 mais kπ. Que, né, depois de passar esse 2 multiplicando, a gente vai chegar em x igual a π sobre 2 mais 2kπ. Certo? Isso para o valor de t igual a 1. Para o valor de t igual a menos 2 mais raiz de 3, aí você vai precisar que x sobre 2 seja igual a menos π sobre 12 mais kπ. Isso daqui não é um valor tabelado, né? Certo? Não é um valor tabelado. Ele deve estar usando aqui o fato de ele já ter calculado em algum lugar, anteriormente aqui no livro, qual é a tangente de menos π sobre 12. Ele já deve ter feito essa conta anteriormente. Beleza? Tranquilo? Enfim, e aí de x sobre 2 ser igual a menos π sobre 12 mais kπ, quando multiplicar por 2, você vai obter que x tem que ser igual a menos π sobre 6 mais 2kπ. Tá certo? Então, esse aqui é um exemplo de solução, é um exemplo de como a gente pode resolver esse tipo de equação usando 3 métodos, certo? Que são esses métodos que foram descritos aqui, para esse tipo de equação clássica aqui. Um outro tipo de equação, vamos ver aqui, é esse tipo aqui, ó. Um desses, certo? Somatórios de senos ou somatórios de cossenos. Como é que se resolve esse tipo de equação aqui, ó? Você tem soma de senos igual a alguma coisa, soma de cossenos igual a alguma coisa, certo? Como é que você resolve isso? A ideia é que a gente já sabe o que é o seno de A mais seno de B, não é? O que é seno de A mais seno de B? Quem lembra aí? Eu vou tirar a tela aqui e vou procurar para poder mostrar, para você conferir aí se o que você está lembrando é a fórmula que a gente tem. E aí, alguém já lembrou? Professor, não tá aparecendo. Sendo de A mais Não, sendo de B. não, eu tirei de propósito porque eu estou procurando aqui. Eu quero que vocês lembrem antes, né? Como é que fica o seno de A mais seno de B? Seno de A vezes seno de B, mais cosseno de A mais cosseno de B. E vezes cosseno de B. Aí é seno de A mais B, né? Aí é o seno da soma. Eu estou falando de soma de senos. E aí? Se eu tivesse isso aqui, ó. Seno de A mais seno de B. Que não é a mesma coisa que seno de A mais B, viu? Isso aqui é uma coisa, aqui vai ser uma outra. É aquele que fica 2 vezes seno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. Justamente. Justamente. Eu estou procurando a fórmula aqui, cadê a danada? Pronto, achei. Aqui, ó. É isso aqui que a gente vai usar, ó. Beleza? Então, só anotar aqui, ó. Seno de A mais B igual a 2 vezes seno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2.
A fórmula que quem foi que falou aí foi Lara, né? Falou. Então vamos voltar aqui agora para a nossa equação, né? As equações clássicas. Tá dando até muito para frente isso, né? Pronto, para isso daqui, ó. Então, como é que a gente faz essa daqui, ó? A gente vai usar aquela fórmula, certo? Então, o que é que acontece? Seno de 7x mais seno de 5x vai ser igual a 2 vezes seno da soma dividido por 2 vezes o cosseno da diferença dividido por 2. Beleza? E aí a soma dividido por 2, né? 7x mais 5x dividido por 2 vai dar 6x. E 7x menos 5x dividido por 2 vai dar x. Por isso, que está reescrevendo essa expressão desse modo aqui. Certo? Daí o que acontece? Aqui eu tenho um produto de dois números dando zero. Se esse produto está dando zero, é porque um desses números é igual a zero. Se o seno de x for igual a zero, então ele tem aqui que o x vai ser igual a kπ sobre 6. Certo? Porque, na verdade, a ideia é que se o seno é igual a zero, então é porque o ângulo aqui, o 6x, ele tem que ser igual a 0 mais kπ. Não é isso? Nos múltiplos de π é que o seno vai dar zero. Então, se 6x é igual a kπ, então x é igual a kπ sobre 6. Beleza? A outra possibilidade qual que é? Uma delas é seno de x igual a zero, a outra é cosseno de x igual a zero. Quando é que o cosseno dá zero? Quando o ângulo x for da forma π sobre 2 mais kπ, né? A cada meia volta que você dá, o cosseno vai dar zero, né? Partindo do π sobre 2, né? Que é isso aqui, né? Nesse ponto aqui, o cosseno vai dar zero. Se você der meia volta, você vai estar nesse ponto, o cosseno é zero de novo. Se você der meia volta novamente, você vai estar aqui de novo, o cosseno é zero. Ou seja, a partir desse ponto aqui, se eu ficar dando meias voltas, eu sempre vou cair num lugar onde o cosseno é zero. Por isso que ele escreveu ali que o x tem que ser igual a π sobre 2 mais kπ. Beleza? Na letra B desse exercício, a equação agora é cosseno de 6x mais cosseno de 2x é igual a zero. Então, ele vai usar a fórmulazinha agora para soma de cossenos. Beleza? Cosseno de A mais cosseno de B vai ser igual ao quê? A 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. Beleza? Daí, cosseno de 6x mais cosseno de 2x vai ser igual a 2 vezes cosseno de 6x mais 2x dividido por 2 vezes cosseno de 6x menos 2x dividido por 2, que vai dar igual a 2 vezes cosseno de 6x mais 2x vai dar 8x, por 2 vai dar 4x, certo?
E 6x menos 2x vai dar 4x, dividido por 2 vai dar 2x. Então a gente vai ter isso, certo? Cosseno de 6x mais cosseno de 2x é igual a 2 vezes cosseno de 4x vezes cosseno de 2x. Beleza? Por isso que ele escreveu isso aqui, ó. E aí eu tenho o produto desses dois cossenos igual a zero. Se o produto é igual a zero, um desses caras é igual a zero. Se o cosseno de 4x for igual a zero, é porque o 4x é da forma π sobre 2 mais kπ. E, portanto, x vai ser igual a π sobre 8 mais 4 sobre 8 sobre π sobre 8. Caramba, quase não sai. Π sobre 8 mais kπ sobre 4. Né? Caramba, que bugada deu aqui. Beleza? E se o cosseno do 2x for igual a zero, então é porque o 2x também é igual a π sobre 2 mais kπ, e, portanto, x é igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2. Beleza? Então, essa vai ser a solução da equação, né? E aí tem a letra C aqui, que depois vocês dão uma olhada, e deem também uma olhada em outros exercícios. Beleza? Bom, enfim, vamos prosseguir aqui. Aqui tem um outro tipo de equação que não é tão comum assim, mas aqui ele ensina um jeito de fazer, né? Certo? Primeiro ele vai mostrar que a soma de seno elevado à quarta potência mais cosseno elevado à quarta potência vai dar igual a isso aqui, ó. Certo? E por que que vai dar isso? Porque a ideia é assim, ó. Vou mostrar aqui. Você sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1, né? Então, se você levar os dois lados ao quadrado, o que que você vai ter? Quando eu fizer o quadrado dessa parte, eu vou ter seno ao quadrado elevado ao quadrado, que vai dar seno à quarta, mais cosseno ao quadrado elevado ao quadrado vai dar cosseno à quarta. E eu vou ter ainda mais duas vezes o quê? Seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Certo? E tudo isso igual a 1. Não é? Sim ou não? Pronto. E aí o que que acontece? Eu vou ter aqui seno elevado à quarta mais cosseno elevado à quarta é igual a 1 menos duas vezes seno de x vezes cosseno de x elevado ao quadrado. Beleza? E o que que é o seno de x vezes cosseno de x? Aí lembrem, ó, seno de 2x, lembram que seno de 2x é igual a duas vezes seno vezes cosseno? Sim ou não? Então, ó, seno vezes cosseno vai dar seno de 2x, tudo dividido por 2, certo? Aí vai ficar o seguinte, ó, isso daqui é igual a seno de 2x dividido por 2 elevado ao quadrado, o que vai nos dar 1 menos duas vezes seno ao quadrado de 2x dividido por 4. Aí esse 2 com esse 4 simplifica e vai dar isso aqui, ó. Tá certo? Beleza? Que é essa conta que ele fez. Sim ou não? Bom, e aí essa fórmula você vai usar para resolver alguns problemas aí, certo? Porque, por exemplo, ó, se seno elevado à quarta mais cosseno elevado à quarta é igual a A, então significa dizer que esse cara aqui é igual a A, né?
E aí, disso aqui igual a A, você vai chegar a alguma conclusão a respeito do valor do x. Beleza? Um raciocínio análogo pode ser aplicado para você deduzir uma fórmula para seno elevado a sexta mais cosseno elevado a sexta, certo? Para obter essa formulazinha aqui. Aí alguém pode estar se perguntando, como que ele deduziu essa fórmula aí? Aí deixa eu comentar um negócio aqui, ó. Note que ele está escrevendo seno elevado a sexta mais cosseno elevado a sexta como sendo isso daqui vezes esse negócio aqui, ó. E de onde danado está vindo isso? Está vindo do seguinte fato. Lembram que naquela lista de exercícios para entregar da unidade passada, eu pedi que vocês deduzissem uma fórmula para a elevado a n menos b elevado a n? Qual que era a fórmula? Era a menos b vezes a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2 vezes b mais a elevado a 1 vezes b elevado a n menos 2 mais b elevado a n menos 1. Essa fórmula está nos dizendo, por exemplo, o seguinte, ó. Se eu quiser fazer a elevado ao cubo menos b elevado ao cubo, o resultado vai ser a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. A elevado à quarta menos b elevado à quarta vai ser igual a menos b vezes a ao cubo mais a quadrado b mais ab quadrado mais b ao cubo, certo? Note que vai aparecer aqui, ó, as potências de A decrescendo e as potências de B crescendo, né? Certo? Ó. E isso vai acontecer de modo que cada monomiozinho desse aqui, ó, tem grau 2, né? Esse cara aqui, ó, tem grau 2. Isso daqui, ó, tem grau 2, que é grau 1 em A, grau 1 em B, na soma, tá dando grau 2, certo? E note que todo mundo aqui tem grau 2, e aqui eu tenho diferença de potências de grau 3, né? Então, ó, na diferença de potências de grau 4, nesses caras aqui, ó, todo mundo vai ter grau 3. Aí vai aparecer A ao cubo, A quadrado B, AB quadrado, B ao cubo. Certo? Acho que o padrão aqui é simples, né? De entender. Eu acho que até já falei sobre ele em aulas anteriores. Não me recordo agora. Então, aqui, ó, por exemplo, a diferença, né? A elevado à quinta menos B elevado à quinta vai ter esse padrãozinho aqui. Aí alguém pode estar se perguntando, professor, e se eu tivesse uma soma? A elevado a n mais B elevado a n. É possível ter uma fatoração do mesmo tipo? Aí a resposta é sim, desde que esse expoente aqui, ó, seja um número ímpar. Por exemplo, que a ideia é a seguinte, ó, se o expoente é ímpar, então eu posso fazer o seguinte, ó, se eu trocar o b por menos b, o que vai acontecer? Por exemplo, nessa diferença de cubos aqui, ó, eu vou ter que a ao cubo menos b ao cubo vai ser igual a menos b ao cubo vai ser a mesma coisa que, vamos botar assim, né? O cubo de menos b vai ser igual a menos b ao cubo, certo? Daí o que acontece? Isso daqui vai ser menos b ao cubo, então isso vai nos dar a ao cubo mais b ao cubo, certo?
Só que isso daqui tem uma fatoração, que é a seguinte. Vai ficar A menos B vezes o quê? A ao quadrado mais A vezes menos B mais menos B ao quadrado. Beleza? E aí, aqui vai aparecer A mais B. E nessa parte aqui, a gente vai ter A ao quadrado. Aqui vai dar menos AB. E aqui vai dar B ao quadrado. Então, a fatoração de A ao cubo mais B ao cubo, ela é igual a A mais B vezes A quadrado, AB, B quadrado, e aí o sinal ó, começa negativo aqui e vai alternando. No caso de A elevado à quinta mais B elevado à quinta, como a potência é ímpar, então você também pode fatorar isso, e a fatoração é essa daqui, ó. CA mais B vezes o quê? A quarta, A ao cubo B, A quadrado, B quadrado, A, B ao cubo, B à quarta. E aí você coloca negativo nesse primeiro aqui, e depois disso, positivo, depois negativo, depois positivo. Certo? Começa com negativo aqui, e aí o sinal vai alternando. Beleza? Se fosse A elevado à sétima mais B elevado à sétima, isso dá para fatorar, e vai ser A mais B, que multiplica A à sexta, A à quinta B, A à quarta B quadrado, A ao cubo, B ao cubo, A quadrado, B à quarta, A, B à quinta, B à sexta. Negativo no primeiro, e aí vai alternando agora. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Certo? Beleza? No caso de soma de potências pares, aí não tem o que fazer não, certo? Não dá para fatorar não. Certo? Nos reais não tem como fatorar isso. Nos complexos sim, mas nos reais não. Então, o que acontece? Ó? A gente tem a seguinte situação. Se eu tivesse que fatorar aqui A elevado à sexta mais B elevado à sexta, eu acabei de dizer que não dá para fatorar, né? Soma de potências pares. Mas a depender de que potência par é essa, ainda dá para fazer o seguinte, ó. Dá para fazer uma gambiarra e obter uma fatoração. Não uma fatoração desse tipo, mas ainda dá para fazer a seguinte fatoração, que é o seguinte. A elevado à sexta mais B elevado à sexta, eu posso olhar como sendo A ao quadrado elevado ao cubo mais B ao quadrado elevado ao cubo. Sim ou não? Sim ou não? E agora eu tenho uma soma de cubos. E a soma de cubos eu posso fatorar. E qual vai ser a fatoração? Vai ser a soma, né, do A quadrado com B quadrado. E vai aparecer aqui A ao quadrado, mais A ao quadrado vezes B ao quadrado, mais B ao quadrado. Certo? É como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Chama A ao quadrado de x e B ao quadrado de y, certo? Aí você pensa, qual é a fatoração disso aqui? A fatoração disso é A mais y, x mais y, vezes x ao quadrado, mais xy mais y ao quadrado. Beleza? E aí, como x é igual a ao quadrado, e y é igual a b ao quadrado, aí a gente vai obter isso. E aí, quando eu fizer
x ao quadrado é igual a ao quadrado elevado ao quadrado, que vai dar a à quarta. Certo? X vezes y vai ser igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. E y ao quadrado é o mesmo que b ao quadrado elevado ao quadrado, que vai dar b elevado à quarta potência. Beleza? Então, veja que é possível, mesmo tendo uma soma de potências pares, ainda obter uma certa fatoração. Via esse truque aqui, né? Beleza? De maneira análoga, vocês podem fatorar, por exemplo, a elevado à décima mais b elevado à décima. Você pode olhar isso como sendo o quê? A ao quadrado elevado à quinta potência, mais b ao quadrado elevado à quinta potência também. E aí, soma de potências iguais a 5 aí, né? O valor da potência igual a 5, você pode fatorar e ficaria uma coisa assim, ó. A quadrado mais b ao quadrado, que multiplica a ao quadrado elevado à quarta, mais a ao quadrado elevado ao cubo, vezes b ao quadrado, mais a ao quadrado elevado ao quadrado, vezes b ao quadrado elevado ao quadrado, mais a ao quadrado vezes b ao quadrado elevado ao cubo, mais b ao quadrado elevado à quarta potência aqui. E aí, conclusão é que a fatoração de a elevado à décima mais b elevado à décima seria igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que multiplica a elevado à oitava mais a elevado à sexta vezes b ao quadrado, mais a elevado à quarta vezes b elevado à quarta potência, a ao quadrado vezes b elevado à sexta, mais b elevado à oitava aqui, ó. Tranquilo? Compreendido isso? Compreendido essas fatorações? Qual é o padrão aqui? E como a gente pode usar esse padrão aí para obter certas outras fatorações, né? Então, enfim, eu aproveitei o gancho dessa questão para comentar isso, né? Porque ele vai usar esse raciocínio. Então, o que vai acontecer? Ó? Seno elevado à sexta mais cosseno elevado à sexta, ele vai escrever seno elevado à sexta como sendo seno ao quadrado elevado ao cubo e cosseno elevado à sexta como sendo cosseno ao quadrado elevado ao cubo. Beleza? Aí vai aparecer uma soma de cubos que ele vai fatorar e aí ele vai obter essa expressão aqui. E aí o que acontece? Nessa expressão, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. E seno elevado à quarta mais cosseno elevado à quarta é a fórmula que foi obtida anteriormente aqui, ó. Então vai substituir tudo isso. Ao fazer essas substituições, a gente vai chegar nessa conclusão aqui, ó. Que esse cara vai ser igual ao quê? Esse pedaço aqui é igual a isso, que é a fórmula deduzida anteriormente. E esse seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado é aquela coisa, né, do seno do 2x, certo? Que a gente tinha feito antes, né? Lembrar que seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vai ser igual ao seno vezes cosseno, isso aqui é elevado ao quadrado, e seno vezes cosseno é igual a seno de 2x dividido por 2, então vai ficar com isso daqui ao quadrado, certo? Que no final das contas vai ser igual a seno ao quadrado de 2x dividido por 4. Beleza? E é o que ele colocou aqui, ó. Beleza? E aí, quando você faz essa conta aqui, o resultado vai ser isso daqui. Tranquilo? Sim ou não?
E é claro que você pode usar esse tipo de raciocínio para deduzir fórmulas para somas para outras somas aqui, certo? Por exemplo, será que dá para deduzir uma fórmula para seno elevado a, deixa eu pensar aqui. Seno elevado a 12 mais cosseno elevado a 12 igual a? Será que dá para deduzir algo desse tipo? É possível, né? Porque o 12 você vai escrever como sendo seno elevado seno elevado ao quadrado elevado à sexta potência, não, né? Tem que ser seno elevado à quarta elevado ao cubo e cosseno elevado à quarta elevado ao cubo, né? Para você usar a fatoração, né, de soma de cubos. Aí talvez dê para deduzir alguma coisa. Depois vocês brincam de tentar deduzir fórmulas aí que não estão no livro, certo? Um bom exercício. E aí, enfim, aqui ele está usando essa fórmulazinha para resolver algumas equações. Ó. Seno à quarta mais cosseno à quarta igual a 5 oitavos. Seno à sexta mais cosseno à sexta igual a 5 oitavos. E aí ele está aplicando as fórmulas que foram deduzidas aí. Bom, o próximo capítulo diz respeito agora às inequações, certo? Aí a gente tem algumas inequações fundamentais aí, que são o quê? Estas aqui, ó. Como é que a gente resolve uma equação do tipo seno de x maior do que um número ou menor do que esse número? E o mesmo para cosseno. Cosseno maior do que m, menor do que m, tangente maior do que m ou menor do que m. Beleza? Então, a ideia vai ser a gente olhar no ciclo trigonométrico, certo? Para a gente entender geometricamente o que vai ser uma solução para essa equação, certo? Então, deixa eu desenhar aqui ciclo trigonométrico. Pronto. Deixa eu desenhar um eixo aqui para a gente fazer uma coisa aqui antes. Vou desenhar os eixos aqui. E vamos lá. No caso do seno. O que significa seno de x ser maior do que m? Então a gente tem algumas considerações a fazer a respeito do valor de m aí, né? Porque, por exemplo, se m for igual a 1, o seno de x nunca poderá ser maior do que 1, né? Porque o seno varia entre menos 1 e 1, concorda? Então, se o m for igual a 1, ou se for maior ou igual a 1, na verdade, né? Isso daqui com certeza não tem solução, né? Certo? Agora, se você pegar m, um valor de m que seja menor do que 1, por exemplo, digamos que eu peguei um m aqui, ó. Certo? Esse é o valor do m. Menor do que 1. Aí a questão é, quais devem ser os ângulos, quais devem ser os valores de x, de modo que o seno seja maior do que esse m. Então, ó, eu quero que o seno seja maior do que m. Então, eu quero que o seno esteja aqui, ó. Certo? Quais deverão ser os ângulos, de modo que isso daí acontece, né? Então, você olha assim, ó. Bom, primeira coisa, digamos que você descobriu, de algum modo, um certo ângulo x0, de modo que o seno de x0 é igual a m. Certo? Então, o que acontece? Ó, se você pegar... agora o x entre x0 e esse outro cara aqui, ó, que é quem?
Esse outro ponto aqui corresponderia a π menos x0, né? Não é isso? Você tem aqui o ângulo x0 e tem esse daqui que é π menos x0. Certo? Então, se o seu x está entre o x0 e π menos x0, onde x0 está no primeiro quadrante, né? Então, para qualquer x que você pegar entre esse número e esse, o valor do seno vai ser maior do que m, né? Concorda? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, geometricamente é fácil de ver, né? Como é que a gente determina esse intervalo, né? Certo? Então, o que que acontece? Basta você escolher, então, o seu ângulo x entre esse cara e esse daqui. Agora, é claro, se você pegar o x0 e a ele somar 2kπ, né? Se eu estou nesse ponto e dou uma volta completa, eu caio nesse mesmo ponto, certo? Ou seja, esse é um cara cujo seno vai ser igual ao seno de x0. Então, o x que eu vou pegar, ele não está só nesse intervalo aqui, como na verdade você pode escolher o seu x como sendo um cara que está entre esse carinha aqui e esse daqui, né? Certo? Porque esse cara aqui, ó, ele vai ter o mesmo seno que isso, e esse daqui vai ter o mesmo seno que isso daqui, tá certo? E aí se você pegar o x entre esse cara e esse daqui, o seno desse x vai ser de tal modo que ele cai aqui, ó, em um valor maior do que m. Beleza? Essa é a ideia. Compreenderam geometricamente, né? Como resolver a inequação seno de x maior do que m? É isso o que o livro vai mostrar aqui. Então, por exemplo, ó, quando quer resolver isso daqui, ó, olha a figurinha que ele fez aqui. Essa figura é para ilustrar geometricamente o que ele vai dizer aí. Beleza? Aí ele vai resolver um exemplo aqui, né? Por exemplo, se você quer que seno de x seja maior do que menos raiz de 2 sobre 2, então o seu ângulo x ele tem que estar nesse arco vermelho aqui, ó. Tá certo? Então, o x ele vai ter que variar entre 7π sobre 4 e 5π sobre 4. Beleza? Ok. É claro que, assim, não é que ele vai... É porque do jeito que eu falei agora ficou esquisito, né? Não é que ele vai variar entre esse cara e esse cara, né? Porque 7π sobre 4 é maior do que 5π sobre 4, né? Então, na verdade, o seu ângulo ele tem que estar entre 0 e 5π sobre 4, certo? Que é assim, deixa eu fazer no tablet aqui que é melhor. Qual é a inequação que eu quero resolver? Eu quero resolver seno de x maior do que menos raiz de 2 sobre 2. Digamos que aqui é o menos raiz de 2 sobre 2, certo? Então, tenho esses ângulos aqui. Quais são os ângulos cujo seno vai dar menos raiz de 2 sobre 2? Então, tenho esse ângulo aqui, que é
o 5π sobre 4. E vou ter esse daqui que corresponde a 7π sobre 4, certo? Como é que eu cheguei nesses caras aqui? A ideia é que o seno... Qual é o ângulo cujo seno vai dar raiz de 2 sobre 2, né? O 45, que é o π sobre 4? Não é? Sim ou não? Só que como ele está dando menos raiz de 2 sobre 2, então o ângulo vai ter que estar aqui, né? Nesse terceiro quadrante, ou vai estar aqui no quarto quadrante, né? E aí, como aqui é π sobre 4, então esse ponto aqui, onde você vai ter o menos raiz de 2 sobre 2, ele corresponde ao quê? A você pegar π e somar π sobre 4. Aí π mais π sobre 4 vai ser igual a 5π sobre 4, certo? É assim que a gente obteve esse cara aqui. E o outro ângulo é você pegar aqui o 2π, volta completa, e da volta completa eu tirar π sobre 4, né? Então, vou fazer 2π menos π sobre 4 para obter esse carinha aqui. Que é o que, então? Vai ficar 8π menos π sobre 4, que é 7π sobre 4. Beleza? Então, é assim que foram obtidos os pontos. 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Bom, obtido esses pontos aí, eu quero que o seno seja uma coisa aqui, né? Beleza? Vou marcar assim que é melhor. Então, para o seno ser maior do que π sobre 2, ou menos raiz de 2 sobre 2, então o ângulo tem que estar ou aqui, entre 0 e 5π sobre 4, certo? Então, eu vou pegar o meu ângulo aqui. Ou então, nesse pedaço aqui, ó. Tá entendendo? Se o x está é um arco nessa parte que eu marquei de amarelo, então note que para qualquer pontinho que eu pegar aqui, o seno vai ser uma coisa maior do que menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Ou, se o seu x for qualquer coisa, de modo que você está nessa parte verde aqui também, né? Sim ou não? Então, você tem que pegar o seu x, ó, entre 0 e 5π sobre 4, ou então entre 7π sobre 4 e 2π. Certo? Porque daqui, continuando, né? A gente chegaria aqui em 2π. Agora, claro, 5π sobre 4 é um ângulo cujo seno me daria isso aqui. Se eu somar 2kπ, eu continuo tendo um ângulo cujo seno vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2, certo? Então, o intervalo pode ficar assim, ó. 2kπ até 5π sobre 4 mais 2kπ. Certo? O mesmo aqui, ó. Se entre 7π sobre 4 e 2π o seno vai ser maior do que menos raiz de 2 sobre 2, então, se eu somar 2kπ aqui e somar 2kπ aqui, eu vou ter um intervalo satisfazendo a mesma condição, certo? Porque lembre-se que se para um x dentro do intervalo o seno vale alguma coisa, se eu der uma volta completa, né, o meu seno vai dar aquela mesma coisa, certo?
Então, por isso que o seu x, você vai escolher nesse intervalo ou nesse intervalo aqui, como o livro fez, ó. Certo? Beleza? É por isso que o conjunto de solução ficou isso aqui. O conjunto de solução vai ser o conjunto dos números reais, tais que x está entre 2κ e 5π sobre 4 mais 2κ, ou então o x está entre 7π sobre 4 mais 2κ e 2π mais 2κ. Beleza? Inclusive, ele fala o seguinte aqui, ó. Notemos que escrever 7π sobre 4 mais 2κ menor do que x, menor do que 5π sobre 4 mais 2κ, estaria errado porque, por causa disso, ó. Certo? Mas enfim, esse é um detalhe que tem que estar atento. Bom, se a inequação agora for o contrário, seno de x menor do que m, aí o que que faz? Vamos interpretar geometricamente. É olhar para essa figurinha aí, ó, tá no livro, certo? Eu vou fazer aqui, ó. Digamos que agora eu tenho aqui um certo m, e aí eu quero que o meu seno seja menor do que m. Então o seno tem que estar nessa parte verde. Então basta eu pegar o quê? Encontrar aqui um certo ângulo x0, de modo que seno de x0 é igual a m, certo? Se seno de x0 é igual a m, então seno de π menos x0 também é igual a m. E agora, para que o seno seja menor do que m, basta você pegar o ângulo onde? Basta pegar ele aqui, né? Beleza? Porque, ó, qualquer ponto que você pegar nessa parte laranja, o que que acontece? O seno vai ser menor do que m. Beleza? Essa é a ideia. E aí como é que você descreve essa parte, esse arco amarelo aqui? O que que é esse arco amarelo? Então, x vai estar onde? X vai ser um cara que é maior do que π menos x. Até onde? Como é que tem que descrever? Ó, note que se você escrever, né, o x maior do que π menos x menor do que x0, isso estaria certo ou estaria errado? Escrever isso aqui. Estaria errado, né? Porque esse cara aqui, ó, ele é maior do que isso aqui, né? Beleza? Então você tem que escrever assim, ó. Você tem que pegar o ângulo nesse pedaço aqui ou nesse pedaço aqui, ó. Beleza? E lembre-se que o ângulo ele cresce à medida que a gente vai girando no sentido anti-horário, né? Certo? Tem que ter esse cuidado. Então, se o seno, para o seno de x ser menor do que m, então, se m é igual a seno de um certo x0, então eu tenho que escolher o meu x em quais intervalos? O x tem que estar no intervalo
entre 0 e x0, ou x tem que estar no intervalo do quê? Do π menos x0 até o 2π, né? E não só isso, né? Se eu pegar o 0 e somar 2kπ e o x0 somar 2kπ, esse ângulo aqui é um ângulo que vai ter o mesmo seno que o zero, e esse vai ser um ângulo cujo seno é o mesmo que o seno do x0, certo? E a mesma coisa aqui, ó. Beleza? Então, para você ter o seno de x menor do que m, seno de x vai ser menor do que m igual a seno de um certo x0, se somente se o quê? O x pertence ao intervalo 2kπ 2kπ até x0 mais 2kπ, unido com o intervalo que vai de π menos x0 mais 2kπ e 2π mais 2kπ, certo? Então, esse é o conjunto de solução para a inequação seno de x menor do que m, onde m é o seno de um certo ângulo que está no primeiro quadrante. Beleza? Por isso que ele vai escrever, ó, por exemplo, no que ele fez aqui, ó, seno de x menor do que meio. Certo? Então ele vai procurar, primeiro, qual é o ângulo cujo seno vale meio? É o π sobre 6, que é o 30 graus, certo? Então, ó, o x tem que estar entre 0 e 30, somando 2kπ, ou então ele tem que estar entre o 5π sobre 6 e o 2π, somando 2kπ, certo? Beleza? Então, geometricamente, se você interpretar geometricamente primeiro o que é essa inequação, resolver não é difícil. O problema aqui é você descobrir esse x0 que eu escrevo aqui, né? Que nos exemplos que ele está dando ele está colocando os valores de m, para valores de m, ele está colocando caras cujo ângulo é fácil de determinar, né? Qual é o ângulo cujo seno vale meio? Π sobre 6. Qual é o ângulo cujo seno vale menos raiz de 2 sobre 2? Né? Que é π sobre 4. Então ele está botando valores de m para os quais a gente consegue determinar um primeiro ângulo, né? E a partir desse ângulo a gente obtém os intervalos nos quais x deve pertencer, de modo que o seno de x seja menor do que m, né? Tá certo? Bom, enfim. E aí ele vai fazer a mesma coisa com cosseno. É só interpretar geometricamente também, certo? O que é? Então, por exemplo, para o cosseno de x maior do que m, né? Deixa eu fazer, só ilustrar aqui, esse último. Onde é que a gente marca os cossenos, né? A gente marca no eixo das abscissas, né? Então, se eu pegar um valor de m aqui, ó, aí eu quero que o cosseno seja maior do que m. Ou seja, o cosseno seja alguma coisa nessa parte vermelha que eu destaquei aí. Certo? Então, basta determinar primeiro qual é o ângulo
cujo cosseno é igual a m. Aí eu vou ter aqui x0. E para cá eu vou ter menos x0, né? Então, de menos x0 até x0, eu sei que o cosseno vai ser maior do que o valor de m, né? Se o x está aqui, ó. Beleza? Se eu somar 2kπ, também, né? Então, ó, para eu obter cosseno de x maior do que m, basta eu encontrar primeiro um ângulo cujo cosseno é igual a m, e aí o meu intervalo vai ficar como? Vai ficar x de menos x0 mais 2kπ, e do x0 até x0 mais 2kπ, né? Nesse intervalo aqui, o cosseno do x vai ser maior do que m. Beleza? Compreendido isso? Geometricamente? Se entender geometricamente, pronto. O resto é treinar. Tá certo? Acho que entendi, professor. Vou saber na prática. Ok. Bom, no caso ainda do cosseno, a gente pode ainda representar o conjunto de solução de outra forma, né? Porque eu peguei o quê? Eu peguei aqui do menos x0 até o x0, né? E somei 2kπ. Beleza? Mas eu poderia ter também, ó, pego o quê? Considerar de 0 até o x0, certo? E pegar, deixa eu ver aqui, esse cara aqui corresponderia a 2π menos x0, né? Os pontos correspondentes a menos x0 e 2π menos x0 vai ser esse mesmo cara aqui, né? Sim ou não? Então eu posso pegar ó, o x nesse pedaço aqui, que é de 0 até o x0, ou x nesse pedaço aqui, que eu poderia descrever como sendo 2π menos x0 até o 2π, né? E aí, a cada extremo desse intervalo aqui, eu somar 2kπ, né? Poderia descrever assim também. Por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui no livro, ó, quando ele vai resolver esse exemplo, é assim que ele está fazendo. Beleza? Então, o que é que ele fez aqui? Ó? Qual é o ângulo cujo cosseno vai dar raiz de 3 sobre 2? Aí está aqui, π sobre 6, que é o 30. Certo? Se aqui é π sobre 6, esse ponto aqui eu poderia enxergar ele como sendo o menos π sobre 6 ou 11π sobre 6. Certo? Ele está olhando como 11π sobre 6. Por que 11π sobre 6? Porque se você fizer 2π menos π sobre 6, 2π menos π sobre 6, eu vou ter aqui 12π menos π sobre 6, que é o 11π
sobre 6, certo? Ou eu olho ele como sendo menos π sobre 6, ou eu olho ele como sendo 2π menos π sobre 6, que é 11π sobre 6. E aí ele vai pegar ó, que o seu x ele tem que estar entre 0 mais 2kπ e 6π e π sobre 6 mais 2kπ, ou então o ângulo tem que estar entre 11π sobre 6 mais 2kπ e 2π mais 2kπ, certo? Por isso que ele escreveu assim. Aqui, ó. Entre 11π sobre 6 mais 2kπ e entre 11π sobre 6 mais 2kπ e 2π mais 2kπ. Certo? Bom, e no caso de cosseno menor do que m, aí é análogo ao seno de x menor do que m, né? É só interpretar geometricamente como é que fica. E a mesma coisa no caso da tangente e etc. Então, é isso que ele tinha a respeito de inequações. Beleza? No caso da tangente, vai ser a mesma ideia. Ele vai interpretar geometricamente aqui. Leiam isso. Porque se já entenderam geometricamente como é que se resolve a inequação seno maior do que m ou seno menor do que m, dá para entender o cosseno e dá para entender a tangente, certo? É só olhar geometricamente como é que fica isso. Beleza? Beleza, professor. Pronto, então vamos ver aqui o próximo capítulo, que é funções circulares inversas. Beleza? Então, primeira coisa, aqui ele está fazendo uma série de coisinhas aqui referentes a funções que a gente já sabe, né? A gente já sabe o que é uma função injetora, o que é sobrejetora, o que é bijetora, e etc. Ele está só recapitulando aqui, antes de entrar propriamente dito nas funções circulares inversas, que é o quê? É a inversa da função seno, a inversa da função cosseno e a inversa da função tangente, certo? Só que aí tem uma questão. Como assim? Eu posso pensar na inversa do seno, na inversa do cosseno e na inversa da tangente, se essas funções nem injetivas elas são. Não é porque que eu estou dizendo que não são injetivas. Porque, por exemplo, ó, eu sei que seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2, né? Beleza? Só que se eu faço seno de π sobre 4 mais 2kπ, isso é a mesma coisa que seno de π sobre 4, que vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, né? Então, existem infinitos valores para os quais eu vou ter o mesmo seno. Ou seja, eu tenho valores diferentes associados ao mesmo número real, né? Então, o seno não é uma função injetiva. Concorda? O mesmo vale para o cosseno. Sim ou não? Sim, sim. Então, como assim eu posso falar em inversa de uma função que não é injetiva? Porque se não é injetiva, não é bijetiva. Se não é bijetiva, não tem inversa. Então, que história é essa de inversa de seno e inversa de cosseno? É aí onde a gente vai entrar na seguinte questão. A função seno, se você pensar nela como sendo uma função de R em R, de fato ela não é injetiva e também não é sobrejetiva, né? Não é injetiva porque existem infinitos valores diferentes de x que vão ter o mesmo seno, e não é sobrejetiva porque se eu pegar um número maior do que 1, não existe x tal que seno de x seja maior do que 1, né? Porque o seno de x vai ser sempre menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, né? Então, o seno, pensando como uma função de R em R, ela não é injetiva e não é sobrejetiva, certo? Porém, se a gente restringir, por exemplo,
o contradomínio ao intervalo de -1 a 1, fazendo essa restrição, aí a função seno ela passa a ser sobrejetiva, concorda? Se eu restringir o contradomínio ao intervalo -1 a 1, eu teria agora uma coisa que é sobrejetiva. Beleza? Sim ou não? Mas se o domínio ainda for R, ela ainda não é injetiva. E aí, se eu restringir o domínio a alguma coisa aqui, será que é possível restringir o domínio a alguma coisa de modo que o seno passe a ser injetivo? E será que com essa restrição no domínio e com essa restrição no contradomínio eu consigo uma coisa que seja bijetiva? A resposta vai ser sim. E aí eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer o gráfico da função seno para discutir qual é a restrição que vai ser feita. Como que é o gráfico da função seno? No zero ela vale 0, em π sobre 2 ela vale 1, no menos π sobre 2 ela vale -1, e pelo menos de menos π sobre 2 até π sobre 2, o gráfico da função seno seria uma coisa assim. Ó. Certo? E aí eu vou fazer o restante do gráfico aqui só para comentar um negócio. Enfim. Então, o que que acontece? Ó? Tá muito alto aqui, né? Agora sim. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho -1. E aí note o seguinte, ó. Se eu restringir o domínio da função seno ao intervalo de -π sobre 2 até π sobre 2, nesse intervalo, a função seno ela é injetiva, porque nesse pedaço aqui ela é estritamente crescente, e a imagem é o conjunto de -1 a 1, certo? É o intervalo de -1 a 1. Então, nesse pedaço aqui, ó, o seno vai ser bijetivo, né? Porque vai ser injetivo, porque nesse pedaço aqui é estritamente crescente. E nesse pedaço ainda é sobrejetivo, né? Também. Certo? Então, nesse pedaço, a função seno ela é bijetiva. Então, nesse pedaço, a minha função seno, sendo bijetiva, ela vai ter uma inversa. Certo? Aí a inversa da função seno, que vai ser uma função que sai de -1 a 1 até o intervalo -π sobre 2 até π sobre 2, a inversa da função seno vai existir. E aí essa inversa a gente vai chamar de arco seno de x. Aí o que significa arco seno de x? É o arco cujo seno é igual a x. Beleza? Vou pegar um número x aqui no intervalo -1 a 1
E para esse número que está entre -1 e 1, eu vou associar o arco seno de x, que vai ser um ângulo. Certo? Aí o ângulo que vai estar entre -π/2 e π/2 vai ser o ângulo cujo seno é igual a x. Certo? Então, a função arcosseno vai ser a inversa da função seno, considerando essas restrições aqui, ó. Certo? Se você restringir a sua função seno ao intervalo -π/2 até π/2 e o contradomínio restringir ao intervalo -1 a 1, o seno é inversível por ser bijetivo e a inversa da função seno de -1 a -π/2, π/2, de -1 a 1, do intervalo -1 a 1 ao intervalo -π/2, π/2, a inversa dessa função, da função seno, é a função arcosseno. Beleza? Essa é a ideia. Então, por exemplo, ó, quando eu escrevo arco seno de 0, o que eu vou ter como resultado? Você tem que pensar qual é o arco, ou seja, qual é o ângulo, cujo seno é igual a 0. Qual é o ângulo cujo seno vale 0? Me diga um ângulo aí cujo seno vale 0. 90. π/2, né? 7π/2. Só que π/2, seno de π/2, na verdade é 1, né? O cosseno de π/2 é que vai dar 0, né? Diga aí. Agora é pi 90, 180. Seno de π vale 0. Beleza. Certo? Só que o arcosseno de 0 ainda não vai ser π. Por quê? O arcosseno vai ter que ser um ângulo que está entre -π/2 e π/2. Π não pertence a esse intervalo aqui, né? Então, terceira chance. Me diga agora um ângulo que está entre -π/2 e π/2 e cujo seno vale 0. Qual seria? Zero. Seno de 0 não é 0? Olha o gráfico, inclusive. Seno de 0 vale 0. E 0 pertence ao intervalo -π/2 até π/2, certo? Então, nesse caso, como o arcosseno de x tem que ser um cara que está entre -π/2 e π/2, o arcosseno de 0 vai ter que ser 0. Beleza? É verdade que seno de π também é 0, mas quando a gente está falando no arcosseno, a gente está considerando certas restrições aqui, certo? O arcosseno tem que ser um cara que está entre -π/2 e π/2. Foi a restrição que a gente fez na função seno para que ela tivesse inversa. Beleza? Então, só mais exemplos aqui, ó. Qual é o arco cujo seno vale raiz de 2/2? O que é o arcosseno de raiz de 2/2? Vai ser o quê? Tem ninguém que possa dizer o que é isso, não? Me diga um ângulo cujo seno vale raiz de 2/2. π/4.
π sobre 4, certo? Π sobre 4 atende à condição de estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2? Sim, né? Sim. Tá bom. Então, de fato, o arco seno de raiz de 2 sobre 2 vai ser π sobre 4. Por que eu estou falando disso aqui? Porque se a gente pegasse o 5π sobre 4, o seno de 5π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Lembrando que o 5π sobre 4 veio de onde? Veio do fato de que eu peguei π, de π eu subtraí π sobre 4, certo? Porque lembrem-se que seno de x e seno de π menos x é a mesma coisa, certo? Beleza? Então, seno de π sobre 4 e seno de π menos π sobre 4 é o mesmo. E seno de π menos π sobre 4 é o seno de 5π sobre 4, certo? Aliás, desculpe, né? 3π sobre 4, foi mal. 3π sobre 4. Beleza? Beleza. Só que o 3π sobre 4 não atende a essa condição aqui, né? Ele não é um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Beleza? Então, por isso que eu não posso dizer que o arco seno de π sobre 2, o arco seno de raiz de 2 sobre 2 não é 3π sobre 4. Tem que ser o π sobre 4. Beleza? Bom, a coisa mais importante é arco seno de θ, arco seno de x igual a θ, significa o quê? O arco seno de x vai ser o ângulo cujo seno é igual a x, ou seja, arco seno de x é igual a θ, se somente se θ, o seno do θ é igual a x. Beleza? E além disso, né, θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Essa é uma situação análoga, sabe ao quê? É uma definição análoga àquela que a gente deu para logaritmo. O que significa o log de x na base A ser igual a y? Significa o quê? Que A elevado a y é igual a x, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ó. O que é o arco seno de x ser igual a θ e θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2? Arco seno de x igual a θ significa que o seno de θ é igual a x. Beleza? Entenderam essa semelhança? Sim ou não? E por que vai ser importante? Por que vai ser importante isso? Porque a ideia é a seguinte, ó. Quando você estiver resolvendo equações seno de x igual a m, nem sempre vai ser simples você dizer qual é o valor de x, de modo que seno de x é igual a m. Certo? Por exemplo, qual é o ângulo cujo seno de x vai ser igual a, sei lá, a 0,7? 0,7 não é um valor que está entre menos 1 e 1? Se ele está entre menos 1 e 1, então existe x tal que seno de x é igual a 0,7. Mas, quem é esse cara? Se você fizer uma calculadora científica, ele até vai lhe dar uma resposta, né? Mas
Não é uma coisa trivial você determinar esse valor. Mas você sabe que existe um x, tal que seno de x vai dar 0,7. E aí como é que você representa a solução dessa equação? Então você vai dizer, bom, se seno de x é igual a 0,7, então x vai ser o arco seno de 0,7. Qual é precisamente esse valor? Não sei. Beleza? Mas esse valor existe, é um número real, certo? E isso é um arco, é um valor, é um número real que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, mas o valor preciso eu não sei dizer. Beleza? Compreenderam a ideia? O que é o arco seno? Então é isso que ele vai fazer, ó. Então veja que ele inclusive diz isso, né? A função seno de R em R evidentemente não é sobrejetiva, não é sobrejetora e não é injetora. Mas se você fizer a restrição, considerar uma outra função, né, cuja expressão aqui é a mesma, por que ele tá chamando de g aqui e não de f? Né? Porque lembre-se que na hora de você definir uma função, a função não vai ser definida só pela expressão, né, de f de x, não. O que determina a função é a expressão, o domínio e o contradomínio. Então, quando a gente pega a função seno e restringe o domínio e restringe o contradomínio, na prática, o que a gente tem é uma outra função, mas cuja expressão é a mesma, que é o seno, certo? Beleza? Mas, tecnicamente, é uma outra função. E aí, essa função, ela é inversível. E a inversa dessa função é o arco seno. Beleza? É o que ele está fazendo aqui. E aí a gente tem essa relação. Então, o que significa o arco seno de x ser igual a y? Arco seno de x é igual a y se somente se o seno de y é igual a x. Beleza? E esse y é um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Beleza? Sim ou não? Aqui ele está fazendo uma comparação entre os gráficos do seno e do arco seno. Agora, claro, ele está falando do seno restrito ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Que é só nesse intervalo que você consegue inverter. Então, o gráfico nesse intervalo seria esse. Portanto, o gráfico do arco seno, que é o inverso, vai ser o simétrico, né, com relação à bissetriz. E aí o gráfico vai ficar assim. Beleza? Aí ele vai fazer essas mesmas considerações em relação ao cosseno. O cosseno também não é injetivo e não é sobrejetivo, quando o domínio é R e o contradomínio é R. Mas se você pegar o cosseno e restringir o domínio ao intervalo de 0 a π, e o contradomínio de menos 1 a 1, aí nesse caso, o cosseno vai ser bijetivo. Certo? Aqui vai ser uma função bijetiva. Beleza? E aí, nesse caso, você vai poder falar na inversa, e a inversa é o arco cosseno. O que é arco cosseno? Vai ser o ângulo cujo cosseno é igual a x. Então, se o arco cosseno de x é igual a y, significa dizer que o cosseno do y é igual a x. E nesse caso, o y tem que ser um cara que está entre 0 e π. Beleza? Tranquilo? Aqui ele está fazendo os gráficos do cosseno e do arco cosseno. E vai fazer a mesma coisa com a tangente. Certo? O que é o arco tangente? Então, você vai pegar
a tangente, restringir o domínio dela a um intervalo no qual você vai obter uma coisa que é objetiva, e o intervalo aqui no caso vai ser menos π sobre 2 até π sobre 2 aberto, né? Porque no π sobre 2 e no menos π sobre 2 a tangente não existe, né? Então você vai pegar um intervalo aberto. Beleza? E o contradomínio continua sendo R. Então, do intervalo aberto menos π sobre 2 até π sobre 2, em R, aí a tangente seria bijetiva, e aí teria a inversa. E a inversa é o arco tangente. Beleza? Então, o que é arco tangente de x? É o ângulo cuja tangente é igual a x. Se eu estou chamando isso de y, então é porque a tangente de y é igual a x. E, nesse caso, o y é um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2 aberto, né? Vai ser estritamente maior do que menos π sobre 2 e estritamente menor do que π sobre 2. Beleza? Aqui está a comparação entre os gráficos. E pronto, acho que é isso que ele faz no capítulo, né? Beleza? E terminou, né, o livro praticamente. Agora só vem apêndice. Resolver equações envolvendo funções trigonométricas. E aí no apêndice ele está só propondo, né, um monte de exercícios aí, né, para vocês fazerem com relação à resolução de equações. Beleza? Bom, eu espero que tenham entendido esses capítulos, o que esses capítulos dizem do ponto de vista geométrico, certo? Se vocês interpretarem geometricamente essas coisas, fica bem mais fácil de entender, certo? Não se atenham a fórmulas, exatamente. Beleza? Beleza. Enfim. Bom, eu vou terminar a aula por aqui, então. Na segunda-feira, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esses capítulos, né, de funções trigonométricas e essas coisas que a gente viu, vocês perguntem, certo? Se não, a gente já vai realmente começar com números complexos e a coisa fica interessante, né? Não necessariamente, não necessariamente simples, mas interessante, né? Beleza? Tá certo então, professor. As melhores coisas são as mais difíceis. Enfim. Bom, então tenham todos aí uma boa noite, até segunda-feira, bom final de semana e tchau para vocês, viu? Tchau, tchau, professor. Boa noite, um bom final de semana, um bom descanso.